Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que ultimamente ele tem ganhado mais espaço e tem perdido um pouco esse preconceito que acontecia anteriormente para a gente falar sobre isso, que é o desmame. Tudo que eu vou falar aqui, todas as dicas e as sugestões e as reflexões que eu vou trazer aqui, servem para bebês acima de 12 meses, porque até 12 meses o principal alimento do bebê é o leite materno. Então, em primeiro lugar, eu quero trazer para a gente uma pergunta que eu sempre faço para a gente refletir, tanto para mim, quanto quando alguma amiga vem falar sobre desmame, vem conversar sobre estar achando que chegou a hora. A pergunta é se o desmame, se desmamar o seu filho, vai resolver todos os teus problemas do momento. Porque às vezes o que acontece é a perturbação da amamentação. Esse termo também tem sido bastante falado ultimamente, tem tido muito espaço para profissionais conversarem sobre isso, que são sensações, sentimentos agressivos, sentimento de fuga. É quando realmente a criança vem mamar e a gente quer levantar, a gente quer fugir, a gente quer largar tudo. Ou às vezes a gente tem algum sentimento agressivo pela criança. E isso tudo acontece, é natural e a gente precisa conversar sobre tudo isso. Mas a perturbação acontece geralmente por algum estresse emocional, ou por um cansaço acumulado, pela exaustão. E a gente sabe que isso é bem comum de acontecer na amamentação, principalmente a amamentação prolongada, ou amamentação em tandem, ou durante a gestação, ou às vezes em algum período do ciclo menstrual da mulher, também é comum acontecer, porque a gente sofre uma pressão muito grande social de nos dedicarmos 100% aos nossos filhos, nos dedicarmos à amamentação, mas também de estar sempre produzindo. E isso acaba tornando muito mais pesado maternar, muito mais pesada a amamentação, e a gente chega realmente a uma exaustão, tanto física quanto mental. Então, eu acho que sempre a gente tem que se fazer essa pergunta, se realmente o desmame é o mais indicado, se vai aliviar todo o nosso estresse, se vai resolver todos os nossos problemas do momento. Porque às vezes o que a gente precisa é realmente de mais momentos de autocuidado, de olhar para si, de fazer algo que nos dê prazer, que alivie todo esse peso, essa pressão, e de uma boa rede de apoio, que quem estiver em volta de nós nos ajude mesmo na amamentação, nos ajude a aliviar todo esse cansaço e todo esse peso da amamentação e da maternidade. E outra coisa também, que às vezes algumas mães querem desmamar porque precisam fazer uso de antidepressivo, e isso vocês precisam procurar alguns profissionais que sejam capacitados, porque existem vários antidepressivos que podem ser usados durante a amamentação, então também não é um motivo para desmame, é só encaixar a medicação que vocês podem usar e podem continuar amamentando. Às vezes, limitar a livre demanda já é o ideal para aliviar toda essa sensação, para passar a perturbação e para a gente conseguir seguir a amamentação de uma forma legal e leve. Então, as dicas que eu vou trazer aqui servem tanto para quem tem interesse em desmame, num desmame gentil, quanto para quem só precisa limitar a livre demanda, limitar as mamadas do dia, fazer combinados com a criança e aliviar todo esse cansaço. Sobre o desmame, eu falei já aqui do desmame gentil e é necessário que aconteça sempre dessa forma. Nós somos mamíferos e, como os outros mamíferos, a gente tem essa necessidade de encerrar a amamentação, os nossos filhos vão parar de mamar um dia. Só que a nossa diferença em relação aos outros mamíferos é que nós conseguimos dialogar. Os outros mamíferos acabam tendo atos agressivos, mordendo ou batendo nos filhotes para pararem de mamar. E a gente consegue fazer de uma forma diferente. A gente consegue dialogar, a gente consegue fazer combinados com a criança e fazer com que ela entenda todo esse processo do desmame que também é necessário acontecer. Eu já li alguns profissionais, principalmente da área da psicologia, que relacionam o desmame abrupto, o desmame mais agressivo, mais traumático, com alguns vícios na vida adulta, inclusive com o tabagismo.
Então, é muito importante que quando a gente saiba que chegou a hora do desmame, que chegou esse momento, a gente busque ajuda profissional, a gente tenha toda a paciência do mundo, a gente se mantenha calma, a gente busque ter um momento de autocuidado, vários momentos de autocuidado, a gente consiga estar realmente num momento equilibrada para poder fazer com que seja um processo natural, com que seja um processo leve e não causar nenhum trauma no nosso filho e muito menos que na vida adulta ele tenha algum vício por causa disso ou realmente algum trauma relacionado ao desmame mais abrupto. Então é essencial que a gente faça um desmame gentil, guiado por nós e pela criança. Algumas dicas que eu trago aqui para esse desmame acontecer de forma tranquila são bem práticas mesmo. E uma delas, que é a principal, a que mais funciona e a que a gente mais ouve falar pelas consultoras e pelos profissionais da amamentação, é no momento da mamada mesmo, no momento que o teu filho está querendo mamar e que não é a hora combinada, a gente propor alguma atividade de motricidade fina, alguma atividade manual, na verdade. Porque as mãos são ligadas à boca. Então, enquanto ele está fazendo alguma atividade com as mãos, ele não vai sentir o desejo de estar sugando, de estar mamando mesmo. Então, essas atividades podem ser massinha, pode ser qualquer atividade de passar macarrãozinho, por exemplo, ou algum outro grão de um potinho para o outro, atividades com alguma colherzinha, mexendo em alguma comidinha, qualquer atividade manual mesmo. Dá para ser feita em casa, tem várias opções. A gente pode fazer qualquer coisa também que se pareça com um cofre, alguma caixinha ou uma latinha com um buraquinho pequeno para que ele consiga colocar alguns objetos, algumas fichinhas pequenininhas dentro da caixinha, que ele vai interagir com a gente, vai ser um momento de conexão. E ele vai estar realizando uma atividade manual e não vai sentir o desejo de mamar. E outras atividades também de motricidade fina são alguns brinquedos que proporcionam. E eu trouxe esse daqui, que é um brinquedo bem antigo, que é o alinhavo, que na verdade é um cordão. E aí tem várias figuras, né? Pode ser, esse aqui é um queijinho e o cordão tem um ratinho desenhado na ponta. E aí a criança vai passando pelos buraquinhos, como se fosse uma costura mesmo. E elas ficam um tempão aqui, entretidas, e satisfazem esse desejo do mamar usando as mãos, né? Com uma atividade manual. Outra dica que a gente pode fazer também, tanto para limitar a livre demanda quanto para começar um desmame, é fazer alguns combinados de horário com as crianças. Então essa criança, a partir dos 12 meses, ela já se comunica de forma melhor, mesmo que ainda não fale, ela já consegue se comunicar. E a gente pode combinar alguns horários. Não necessariamente horário mesmo marcado, até porque o conceito de rotina com criança não é ter horários marcados para tudo, mas é seguir uma sequência de acontecimentos, que isso torna tudo mais claro para a criança. Então a gente pode combinar, por exemplo, para fazer o desmame noturno, a gente pode combinar que a criança só pode mamar, que o combinado do mamar é quando os passarinhos cantarem ou quando o sol acordar. Então a gente pode esperar, mostrar para essa criança a janela, que o sol ainda está dormindo, que os passarinhos ainda estão dormindo e que quando eles acordarem vai ser hora de mamar. Aqui em casa, com a minha experiência de desmame com a Maria, o desmame noturno não precisou disso. A gente nunca combinou nada, ela simplesmente diminuiu os despertares dela noturno quando ela completou 1 ano. E quando ela despertava, o Cristiano deitava com ela, conversava, acalmava e ela voltava a dormir sem me procurar e sem pedir mamar. Então não aconteceu esse combinado, mas durante o dia nós tínhamos combinados também de horário para limitar a livre demanda. Logo que eu engravidei, que ela tinha 1 ano e 3 meses, porque eu queria seguir a amamentação e eu não queria que fosse tão cansativo. Então, nós tínhamos combinados também em relação ao sol, mas era o contrário. O combinado é que ela mamava para dormir. Então, depois do almoço, ela mamava para fazer a sonequinha dela. E quando ela acordava e ficava pedindo para mamar,
a gente lembrava que ela só ia dormir de novo depois que o sol dormisse. Então eu mostrava a janela para ela que o sol ainda estava acordado e que não era hora de mamar, que depois que o sol fosse dormir, ela ia mamar para poder dormir também. Então esses são alguns combinados que a gente pode fazer, ou pode ser também combinar um local para amamentação. Então, por exemplo, combina que a amamentação seja numa poltrona em casa, ou no quarto da criança, ou no sofá da casa, ou em alguma cadeira específica. E aí isso evita também que a criança queira mamar em outros momentos que a gente está, por exemplo, fora de casa ou fora desse local. A gente lembra ela que o local de mamar está lá em casa, que é aquele combinado, e que ali nós não temos, então não é hora de mamar ainda. Isso tudo facilita a compreensão da criança desse momento, desse processo de desmame, não torna traumático tudo isso, e a gente vai conseguindo limitar as mamadas. Aqui em casa, na verdade, o desmame aconteceu de uma forma muito gradual e muito natural. Em nenhum momento eu decidi que aconteceria o desmame. Eu decidi sim limitar a livre demanda quando ela fez 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio por aí. Mas a Maria mamou até 3 anos e meio. Só que ela mesma foi desmamando sem nenhum novo combinado. Ela simplesmente parou de fazer a soneca da tarde, então ela não mamava mais depois do almoço e ela ficou por muito tempo mamando só à noite para dormir. A gente foi mudando a rotina do sono também, depois que a Clara nasceu, que a Clara mamava também, ainda mama. Então a gente foi mudando alguns rituais, algumas partes da nossa rotina do dia e do sono. E eu vi que algumas noites ela foi dormindo sem pedir para mamar. No outro dia ela acordava e lembrava que ela não tinha mamado, mas aí a gente conversava, eu explicava para ela que não foi necessário, que ela não pediu e que tá tudo bem dormir sem mamar também. E até que ela foi dormindo várias noites sem mamar, e aí ela mamava uma vez na semana, ela ficou por alguns meses assim. E até que ela não pediu mais para mamar. Eu não lembro qual foi o nosso último momento de amamentação, mas eu sei que foi com quase 4 anos, quando ela completou 4 anos, ela não mamava mais há alguns meses. Ela ficou por uns 3 meses dizendo que ela ainda mamava quando perguntavam. E depois também, naturalmente, por conta dela mesma, ela foi falando que ela não mamava mais, que ela não precisava, que ela não queria. E foi muito natural, foi muito tranquilo. E eu segui todas essas dicas que eu trouxe aqui para vocês, de profissionais que eu conheço. Eu vou deixar, inclusive, o Instagram aqui da Cris, que é uma profissional muito maravilhosa. Ela é realmente com base científica tudo que ela fala e ela nos dá muita dica prática. Ela presta consultoria também para quem deseja fazer esse processo de desmame gentil. E seguindo tudo isso, fica muito mais simples, fica muito mais leve e sem trauma nenhum, tanto para os nossos filhos quanto para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de compartilhar esse vídeo com outras mães que estão desejando passar por esse processo do desmame gentil. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para ficarem sabendo dos próximos. Um beijão e até o próximo!